seconds. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui uma aula especial, uma aula extra muito boa. A gente vai trabalhar empreendedorismo, voltado para a segurança do trabalho, é claro, né? Então, vamos ver as nuances aí do empreendedor, como que o empreendedor atua, as características principais, aquilo que a gente trabalha no nosso dia a dia para ter esse espírito empreendedor e conquistar esse espírito empreendedor e aplicá-lo também. Nós vamos trabalhar também a questão do como a gente faz tanto fora da empresa como um empreendedor, um empresário, quanto dentro da empresa também, que a gente vai ver que é o intraempreendedorismo. Só para não deixar passar batido, as nossas aulas são feitas para as pessoas que querem buscar um pouquinho mais de conhecimento, com uma linguagem simples e direta, fácil de entendimento, para aquela pessoa que está estudando, para que ainda está querendo aprender alguma coisa sobre o tema, e também para aqueles que já estão formados, mas que queiram aprofundar também, tá bom? Então, nossa aula de hoje. Então, lembrando, só para lembrar para vocês, aí o meu endereço de e-mail, se alguém quiser entrar em contato com o Antônio por endereço de e-mail, está aí. O LinkedIn, para saber um pouquinho mais do lado profissional, laboral do Antônio, né, dessa experiência que ele tem aí para vocês, se me conhecer um pouquinho mais desse lado. E o lado pessoal aí, um pouquinho, né, não tem muita coisa, mas é o Instagram do Antônio, Antônio Carlos Oficial, que está lá para um pouquinho do lado pessoal, um pouquinho da família do Antônio, muito pouco, mas a gente coloca algumas mensagens legais, então se quiser me acompanhar lá também, pode ficar à vontade. A aula de hoje, né, nós vamos trabalhar o comportamento humano, a inteligência e o conhecimento, o histórico do empreendedor, necessidades, habilidades e conhecimentos e o processo empreendedor. Então, para você entender um pouquinho mais. E aí, uma frase para a gente iniciar aí com chave de ouro: vive-se em uma era de mudanças contínuas, de grandes desafios pessoais e profissionais. Então, as mudanças acontecem e a gente tem que estar aí para facilitar, para ficar dentro desse meio, né? E não ficar para trás durante essas mudanças. Você pode ver que agora na pandemia, nesse tempo pandêmico que a gente está vivendo agora, né? No momento dessa imagem, desse vídeo, muitas pessoas perderam emprego e algumas que perderam emprego foram empreender de alguma maneira. Eu vi muita gente empreendendo e dando certo. Então, essa é a hora, né? A gente, de repente, reclama das oportunidades, mas os desafios eles são para ser superados. Então, a gente vai trabalhar o comportamento humano. O comportamento humano é afetado por aspectos psicológicos, biológicos, sociológicos, antropológicos, econômicos, políticos. Assim percebe-se a natureza complexa do comportamento humano. Deve sempre ser avaliado de acordo com a situação. Então, não é verdade? É tudo muito dinâmico esse comportamento do ser humano. Ele é muito, ao mesmo tempo a pessoa tá calma, daqui a pouco ela está alvoroçada, ela está tranquila, daqui a pouco está estressada. Então isso tudo é o comportamento e isso tudo vai depender muito de como, não é, a situação de momento. Esse momento dele, se ele está desempregado, imagine um pai desempregado, como que ele vai agir, o comportamento dele. Imagine lá a criança desesperada porque perdeu a mãe dentro de um shopping, uma criança de 2 anos, por exemplo. Ela vai ficar desesperada, o comportamento é focado nisso, é desse lado. Então tem está envolvido com lados psicológicos, a parte da biologia de cada um, da sociedade em que a gente vive, a antropologia, um pouco do conhecimento das outras pessoas, né? Os aspectos econômicos interferem demais, e políticos, né? Os políticos também terrível nessa época da pandemia, a gente nem comenta, porque são temas muito complexos e também polêmicos. Mas vamos lá, para entender um pouquinho mais, de acordo com a teoria hierárquica de Abraham Maslow, as necessidades do indivíduo são fisiológicas, segurança social, estima e autorrealização. Então dá para vocês focarem aí. Se vocês darem uma olhada nessa pirâmide, né? De um lado eu tenho as situações que Maslow identificou, né, que estão fora do trabalho, porém, aquelas questões de satisfação do trabalho, que é uma ligação muito grande, né? Então, só para fazer um comparativo, fisiológicas,
segurança, sociais, estima e autorrealização. Então, essas são as 5 necessidades que Maslow estipula para um ser humano viver uma vida legal, sadia e, dentro do possível, feliz. E o emprego está envolvido nisso. E como que a gente vai trabalhar tudo isso? De repente, só com o trabalho dentro de uma empresa, a gente não consegue absorver ou satisfazer todas essas necessidades. Muitas pessoas procuram empreender. Vou lá e buscar abrir uma empresa, um negócio, uma inovação, tudo mais. E através do comportamento humano, né, do comportamento que essa pessoa dá resposta às situações, procurando satisfazer suas necessidades. Então, quanto mais ele satisfaz as suas necessidades, mais, em teoria, ele vai estar feliz, né? E aí agora nós vamos trabalhar um pouquinho da inteligência e o conhecimento. Então, se a gente trabalhar um pouquinho, antigamente não, dependendo da família, né, da criação de cada família, de cada indivíduo, a inteligência e o conhecimento está muito ligada, né, o pessoal liga muito às questões matemáticas, né? Então, assim, antigamente o pensamento lógico e abstrato estava diretamente relacionado à matemática. O dom para a matéria, assim como para a música, é uma capacidade que não se identifica com a lógica, nem com a inteligência, mas apenas usa como filosofia e a ciência. Então, não é porque a pessoa não gosta de matemática ou atua em outra área, ela é menos inteligente do que outras. Porque senão, por exemplo, Platão não teria todo aquele conhecimento dele, porque ele diretamente não aplicava a matemática. Eu estou falando diretamente, porque a gente sabe que usa a matemática portuguesa e a linguagem, elas são utilizadas a todo momento, né, indiretamente, mas de uma maneira mais aprofundada, Platão não é menos inteligente do que Einstein, porque ele não utilizava-se de conceitos matemáticos. A inteligência é algo difícil de mensurar. É tão difícil que Raul Seixas falava que o ser humano só usa 10%, numa das suas músicas, falava que o homem, o ser humano, ele utilizava apenas 10% da sua capacidade de pensar, né? Nossa cultura, porém, valoriza demais a inteligência lógico-matemática, e ser inteligente geralmente está associado ao desempenho muito bom em áreas ligadas a esse tipo de inteligência. Olha, de novo aí, né? Porém, o fato de não ter habilidades de uma determinada área não significa que não sejamos inteligentes. E nós temos 2 tipos de conhecimento: o conhecimento racional e o emocional. E os 2 estão interligados. O ser humano constrói seu próprio conhecimento no mundo em que vive. Ele procura instrumentos que auxiliem a compreender suas próprias experiências. Então, é no dia a dia, é na vivência que a gente tem no dia a dia com as pessoas, cada grupo social, grupo de trabalho, que a gente vai traçando o nosso conhecimento, desenvolvendo esse conhecimento. O conhecimento não é uma coisa que a gente nasce tudo sabendo. A gente tem o dom de aprender, e aí absorver esse conhecimento, mas a gente não nasce sabendo tudo, né? Ou com uma exceção aí, a gente não tem esse dom, né, de já nascer conhecendo tudo, né, saber de tudo. Já é a vivência nossa no dia a dia, a experiência que traz esses conhecimentos. E então não adianta a gente achar que vai vir do mundo, né, vai vir de uma hora para outra, ou para a hora que eu quiser. Não, é a vivência nossa, por isso que a gente tem que tirar proveito de tudo aquilo que a gente vivencia, dessas videoaulas, dos nossos companheiros de trabalho, da empresa em si que a gente está inserido, da nossa família, conversa com os filhos, conversa com a esposa, com os pais, sei lá, no nosso lazer. É aí que a gente absorve os conhecimentos. Por exemplo, falo de família com a filha, né? A filha tem 12 anos e me explica muitas coisas que eu passo a saber mediante aquilo que ela me fala, porque eu não conhecia até então, ou eu não sabia. Então ela me ensina muitas coisas também. E o histórico empreendedor. Aí eu coloquei a foto do Silvio Santos justamente para mostrar que ele é um certo exemplo de empreendedor. Começou bem de baixo, não desistiu, teve os percalços ali no caminho, mas está aí, né, um empresário bem sucedido, empresa de televisão e outras marcas que são dele, né? Então, o que significa o termo empreendedorismo?
né? É uma livre tradução que se faz da palavra entrepreneurship, né? E designa uma área de grande abrangência e trata de outros temas além da criação de empresa. Então não é só criar empresa, é empreendedor. Então ele trata o quê? Geração do autoemprego. Então as pessoas, ele trata do autoemprego, né? O empreendedor, o empreendedorismo. Empreendedorismo comunitário, que são como as comunidades empreendem, dentro de uma comunidade eles se juntam e fazem alguma coisa para poder ajudar um ao outro. E tem o intraempreendedorismo, o empregado empreendedor. Esse aqui nós vamos trabalhar bastante também. Políticas públicas, né, políticas governamentais para o setor. Então o empreendedor, ele também está ligado a essas situações. Ele busca, ele não está apenas trata de outros temas, ele não trata apenas só da criação de empresa, ele trata de outros temas também, desses temas que a gente trabalhou aí. Então, lá. O empreendedorismo é um processo, né, que se percebe em vários ambientes empresariais, provocando mudanças por inovações. E aí, né, Pinchot, Tonelli, Miranda, Friedlander, né, esses autores, todos eles diziam que todo ser humano pode ser considerado como possuidor de 4 características que definem a personalidade no empreendedor. Todos nós temos, mas a gente tem que no empreendedor ele vai se sobressair essas características. Então, a necessidade, o pessoal procura ser empreendedor por causa de alguma necessidade. Então, é a busca incessante por satisfação para realizar seu sonho. Então, ele tem um sonho, vai lá e faz. Outra característica são as habilidades, não é? Então, essas necessidades, os valores é a visão que o empreendedor tem no mundo, o conhecimento é a visão do sonho, a intuição, e a habilidade, né, que é a facilidade que o empreendedor tem de desenvolver todo o projeto. Então, essa questão da necessidade destaca-se como necessidade dos empreendedores. A aprovação, que é conquistar uma posição na sociedade, então ele quer que as pessoas olhem para ele como o empresário sucedido, ou a pessoa sucedida, na verdade. Independência, isso tudo ligado às necessidades. Independência é impor seu próprio enfoque no trabalho, obter grande flexibilidade, né, em sua vida profissional e familiar. Então, essa independência também. O desenvolvimento pessoal, ser inovador e estar à frente do desenvolvimento tecnológico. Então, ser a vanguarda de determinado assunto, né? Segurança, sentir-se seguro em relação aos fatores como desemprego, falta de recursos para levar uma vida digna e a falta de condições para desenvolver seus potenciais. E a autorrealização, né? Obter realização pessoal. Então, dentro das necessidades, da característica das necessidades, né, que o empreendedorismo se destaca muito mais com a pessoa comum, as necessidades têm todos esses parâmetros aí que a gente viu. E agora, indo para as habilidades, né? A habilidade é a facilidade que você tem de utilizar as capacidades físicas e intelectuais, manifestas através das ações executadas a partir do conhecimento que o indivíduo possui, por já ter vivido situações similares. Então aqui a gente está falando que ele adquire através, as habilidades são adquiridas através do quê? Da sua vivência, da sua vivência passada, das suas experiências de uma maneira geral, né? Então, por isso que a gente sempre fala, valoriza quem tem aquele mais velho, porque é dele que você vai adquirir um pouco para que você seja também um profissional de reputação e de boa procura no mercado de trabalho. E à medida que se pratica ou se enfrenta repetitivamente uma determinada situação, a resposta que a pessoa emite vai se incorporando ao seu sistema cognitivo, ou seja, vai se incorporando à tua mente, tudo aquilo que ele vivencia. Não esquece mais, dentre as principais habilidades, né, destaca-se qual? A identificação de novas oportunidades. Então, o empreendedor tem essa facilidade. Então, essa é a criatividade, a capacidade para identificar, né, uma nova oportunidade
ou necessidade. É o faro que ele tem para essas coisas, para ele, de um novo projeto, de um novo produto, de um novo serviço, de uma mudança de uma forma de fazer as coisas, né? Valoração de oportunidades e pensamento criativo. Mostrar aos outros o quão importante é uma determinada ideia. Então, ele tem essa valoração de oportunidades. Comunicação persuasiva. Essa questão da comunicação persuasiva, que está dentro das habilidades de cada um, a gente não tem que ser aquela pessoa que engana o outro. Pelo contrário, que através de uma ideia, a gente tem o poder de convencimento, essa habilidade de convencer o outro, né? Para ele aceitar aquilo que a gente está dizendo. Também temos, dentre essas habilidades, a habilidade de negociação, né? Saber convencer as pessoas a respeito de suas intenções. Está muito ligada com a comunicação persuasiva, né? A aquisição de informações. Saber como o mercado e os clientes estão se comportando e a melhor maneira de atendê-los. Então não é ficar parado, né? O técnico de segurança que fica parado não fica aí nessa revolução de normas regulamentadoras, a profissional de segurança ou o profissional de administração da área de recursos humanos, essa revolução que teve aí da parte de legislação trabalhista, imagine só. Então a gente tem que estar focado, bem a par dessa questão da aquisição de informações, buscar a informação no lugar certo, na área correta, para a gente poder passar. Nas entrevistas de emprego, eles perguntam se conhece disso, conhece daquilo, se entende disso. Então, essa habilidade de adquirir informação ou fazer a aquisição de informações é importante para esses profissionais da área de segurança do trabalho. Resolução de problemas. Aqui, né, a segurança do trabalho não resolve problemas. Né? Adaptar ou inovar a partir de uma ideia principal a fim que os erros sejam corrigidos. Verdade? Aí nós vamos para o terceiro. Nós vimos necessidades, habilidades. Agora nós vamos para o conhecimento. Representa aquilo que as pessoas sabem a respeito de si mesmas, sobre o ambiente que as rodeia. O conhecimento é profundamente influenciado pelo ambiente físico e social, pela estrutura do processo fisiológico e pelas necessidades e experiências anteriores de cada ser humano. Ou seja, tudo aquilo que ele viveu vai ficar como conhecimento na tua cabeça. A escola, a forma de educação, quem está vendo esse vídeo, por exemplo. Né? O conhecimento do empreendedor está inserido em alguns aspectos. Né? Então, são eles. Aspectos técnicos relacionados com o negócio. Então, aquilo que ele conhece do negócio. Técnico de segurança ou engenheiro vai abrir sua consultoria, sua assessoria, ele vai abrir porque ele já conhece daquela situação. Imagine eu, né, um técnico de segurança, um engenheiro, querer abrir um consultório médico. Puxa, não conhece de nada. Não é verdade? Experiência na área comercial. Procurar tem sempre as atenções voltadas no sentido de fazer a necessidade dos clientes. Ou seja, você tem que, quando você vai oferecer seu trabalho ou uma entrevista de emprego, você tem que mostrar e demonstrar que o seu interesse é sempre em contribuir para o outro, né, para o cliente, né? Escolaridade, né? Conhecimentos que se adquirem com o sistema formal de ensino. Aí a gente não tem como, né? São conhecimentos, a escolaridade a gente tem que estudar, tem que buscar. Assim, pessoas fazem curso de técnico de segurança, depois avançam um pouco mais, fazem engenharia, uma engenharia qualquer aí, depois se especializam em engenharia de segurança do trabalho. Eu, por exemplo, sou técnico de segurança, fiz lá gestão de recursos humanos, depois fiz uma especialização em ergonomia, justamente para que eu entendi que era agregador para mim. Experiência em empresas, obter experiências em outras empresas, a fim de obter um conhecimento prévio de alguns setores e funções de sua futura empresa. Então, o ideal é que você trabalhe para uma outra empresa, para você conhecer como é que funciona alguns requisitos importantes, né? Tanto da parte de lidar com o funcionário, de lidar com as pessoas, até a parte de gerir o seu lado financeiro. Formação complementar, aqui a gente diz o seguinte: o engenheiro, o técnico de segurança, de repente eles se formam, o engenheiro, o que ele vai fazer? Vou fazer uma higiene ocupacional, né, para agregar no meu negócio. É importantíssimo. O técnico de segurança, não, eu vou fazer um curso de bombeiro civil, sei lá, alguma coisa desse tipo. Um instrutor de trabalho em altura, instrutor de espaço confinado. Então, é o que eu estou buscando de conhecimento a mais, é a formação complementar. E esses conceitos que a gente falou e definições que a gente falou, eles servem para quê? Né?
são o ponto de partida dos pesquisadores para o estudo das condições que levam, não é verdade, o empreendedor ao sucesso. Então, são algumas características que levam o empreendedor ao sucesso, não é verdade? Os empreendedores podem ser voluntários, que têm motivação para empreender. Não, eu vou empreender, mesmo às vezes já tendo, essa é a motivação. Ou involuntários, que são forçados a empreender por motivos alheios à vontade, como desemprego, pessoas que vêm de outros países, ou de outros, os migrantes e os imigrantes, né, pessoas que vêm de outros estados ou de outros países, que querem abrir um negócio, né? Então, o empreendedor deve buscar oportunidades, ter iniciativa, ser persistente, ser comprometido com o seu projeto, ser exigente. Então, são aí que a gente... para que servem esses conceitos que a gente viu. E nós vamos trabalhar agora o processo empreendedor. O ato de empreender está relacionado à identificação, análise e implementação de oportunidades de negócio, tendo como foco, não é verdade, a inovação e a criação de valor. Isso pode ocorrer através da criação de novas empresas, mas também ocorre em empresas já estabelecidas, organizações com enfoque social, entidades governamentais e etc. Então, todos podem trabalhar a questão do empreendedorismo, esse processo empreendedor, né? O empreendedor é aquele que detecta uma oportunidade e cria um negócio para capitalizar sobre ela, assumindo riscos calculados. Então, por isso que também não é, vou abrir uma empresa, vou pegar lá, investir um dinheiro e boa, acabou. Depois não deu certo, culpa quem? Não, a gente tem que saber que vai ter riscos de perdas, mas para isso eu também tenho que buscar quem me auxilia. E quem auxilia nessa empresa, nesse projeto de empreender, temos aí, por exemplo, o Sebrae, o Senac, tem cursos muito bons, o Senai. Então dá para se trabalhar um pouco sobre isso. Não é verdade? Então, os aspectos referentes ao empreendedor são encontrados em qualquer definição de empreendedorismo. Então, iniciativa para criar um novo negócio e paixão pelo que faz. Tem como. Utiliza recursos disponíveis de forma criativa. Então, quem que não é mais criativo que o brasileiro? O brasileiro tem criatividade para tudo. Haja visto que na década de 80 o João Gurgel inventou o carro elétrico e ninguém deu tela para ele. Aí veio a Tesla nos anos 2000 e pumba, bombou com o carro movido a eletricidade. Né? Aceitar e assumir risco e a possibilidade de fracassar. Né? Então a gente tem que saber disso também. Não é certeza de que tudo vai dar certo. A gente tem certeza de que a gente tem empenho, a gente tem a vontade, porém tem outros fatores que podem contribuir para o dessucesso ou insucesso desse empreendedor. Correto? Então vamos lá. E aí, o empreendedor na organização, o intraempreendedor. Esse é interessantíssimo. Por quê? O empreendedor inserido numa organização é denominado empreendedor, intraempreendedor. McKay, escreveu na revista The Economist, As Corporações Dinâmicas do Futuro, isso em 1976, não tinha nem nascido ainda. As dinâmicas do futuro deveriam estar buscando modelos alternativos de competição com elas próprias. Olha que maravilha. Então, isso quer dizer o seguinte, que as empresas têm que mudar os seus conceitos. Ela tem que brigar com ela mesma nas questões internas para que o sucesso e as inovações aconteçam internamente, não buscar só de fora. Né? Aproveitando essas palavras, mais outras pessoas, Gifford e Elizabeth Pinchot, desenvolveram seus conceitos de empreendedor interno da empresa, o intraempreendedor. Então, através de todo o que aconteceu lá em 1966 com o McKay, aqui, Gifford e Elizabeth Pinchot que desenvolveram o conceito do intraempreendedor. Então, eles consideram o intraempreendedor como a possibilidade que os empregados possuem de empreender dentro de suas próprias empresas onde trabalham. Por exemplo, a gente tem aí uma empresa de aeronáutica, de aviação de aeronáutica, de indústria aeronáutica, que beneficia os seus funcionários com ideias inovadoras que ajudam no processo, na segurança, na qualidade dos produtos, que facilitam, que diminuem tempo, que dará mais lucro,
Então, é o que eles falam de boa ideia, né? Então, um programa muito bom aí que essa empresa tem e que ajuda, né, esse intraempreendedorismo, que é o empreendedor interno. O intraempreendedorismo torna-se necessário diante da constatação de que é possível e importante haver empreendedores dentro das organizações para que ocorra o desenvolvimento das mesmas, né? Então, para o técnico de segurança, para o engenheiro, isso é importantíssimo, que ele tenha essa condição de olhar para uma situação de risco, olhar para uma situação que vai causar danos e assim, ele inovar, sugerir uma melhoria que traga segurança, melhoria na parte de segurança física e psicológica do trabalhador, na melhoria da produtividade e da qualidade do produto. Então, é assim, a gente tem que ter essas formações. O intraempreendedorismo é um sistema revolucionário para acelerar as inovações dentro das grandes empresas, através do uso melhor dos seus talentos empreendedores. Os intraempreendedores são integradores que combinam os talentos dos técnicos e dos elementos de marketing, estabelecendo novos produtos, processos e serviços. Então, você, futuro técnico de segurança, ou que já é técnico de segurança, de repente está pensando aí, o que eu vou fazer de futuro, né? Se eu não sou formado, ou mesmo depois de formado, está pensando o quê? Mudar, né? Então, de repente você está se estudando ainda, você fala assim, puxa, eu vou trabalhar, vou ser empregado numa empresa, ou vou me autoempregar, vou criar uma empresa. Você pode fazer aquilo que você quiser, desde que você tenha consciência dos riscos que você vai fazer, daquilo que você tem condição de fazer. Eu não quero trabalhar dentro de empresa, funcionário de uma determinada das empresas em si. Eu vou montar minha empresa e vou fazer consultoria e assessoria. Então eu vou ser um empreendedor, vou inovar na forma de apresentar os meus trabalhos e tudo mais. Não, eu quero trabalhar para uma determinada empresa, e com isso eu vou trabalhar os meus conceitos de empreendedor, de intraempreendedor ali, e com isso eu vou melhorar os ambientes de trabalho para as pessoas. De um jeito ou de outro, o nosso trabalho é fantástico. É sempre estar ali do lado das pessoas, tentando ajudá-las a melhorar os seus ambientes através de ideias novas ou de conceitos novos para aquilo que já existe. Então, seja você um empreendedor ou um intraempreendedor de segurança do trabalho. Né? E aí, para finalizar, uma frase aí de Fernando Sabino: de tudo ficaram três coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar e a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Fazer da interrupção um caminho novo, fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Então é essa frase para vocês pensarem um pouquinho no que vocês pensam aí, que não é porque a gente de repente tem um contragosto aí nesse caminho que a gente vai ter que desistir. Não, a gente tem que continuar a nossa vida aí, seja ele dentro de uma empresa, ou seja ele com a nossa própria empresa. Então, eu agradeço a participação aí de todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam lá também de se inscreverem no canal, dê o like e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos, tá bom? Um abraço e até.